Oi, esse aqui é o último pedaço do conteúdo de resistores, explicando a morfologia dos resistores e algumas das suas propriedades. Conteúdo anterior, eu produzi um vídeo de duração de mais ou menos 1 hora, e aí geralmente quando bate 1 hora eu faço uma pausa. Não vou gastar mais de 1 hora em cada vídeo, e então esse aqui é a continuação. Tava na sequência a gente estudar o significado do conceito de resistividade. Então, quando a gente introduziu o conceito de resistência, nós levamos em consideração que algumas coisas precisavam estar fixas, né? Para eu falar da resistência dos materiais, a resistência dos condutores para a passagem de corrente elétrica, né? E essa resistência, ela estava, a única coisa que fazia variar essa resistência, não variar, mas uma das maneiras de se encontrar o valor da resistência é pegar o valor da tensão elétrica ao qual ela está submetida e dividir a corrente elétrica ao qual é atravessada por ela devido à presença dessa tensão elétrica, né? E aí a gente percebe que se eu dividir um pelo outro, independentemente se eu variar sob essas determinadas condições, independentemente de eu variar os conjuntos de valores de tensão e, e corrente elétrica e dividir um pelo outro, dá sempre a mesma constante que a gente chama de resistência. E logo no início a gente já decidiu que esse resistor, né, ele é medido pela sua resistência, segundo a lei de Ohm, né, que eu acabei de escrever, a lei de Ohm. E algumas coisas são constantes aí. Por exemplo, a temperatura, eu falei sobre isso. E eu deveria também ter levado em consideração o tamanho, o comprimento do resistor e também a bitola do resistor, né? Então, os resistores que a gente vê aqui, né, de uma perspectiva bem simplista, são algo próximos de fios, né? E fio tem simetria cilíndrica, então ele tem um comprimento e tem uma bitola, né? Então, quanto maior o comprimento, e as dimensões são constantes, né? Então a gente estava levando em consideração que a temperatura e as dimensões desses condutores elétricos são valores constantes, né? E aí, experimentalmente, a gente verifica o quê? Que quanto maior o fio, maior o comprimento do condutor, maior a resistência desse condutor à passagem de corrente elétrica. E quanto maior a bitola, o calibre do fio, menor a resistência do condutor para a passagem de corrente elétrica. E isso e esses resultados que são experimentais, eles são até de um certo modo esperados, né? Porque quanto maior o comprimento do fio, mais obstáculos a corrente elétrica tem que enfrentar para poder atravessar esse fio. Então a resistência tem que ser maior. Quanto maior o calibre do fio, mais distante os obstáculos vão ficar um dos outros e maior e maior a facilidade da corrente passar por dentro desses obstáculos, né? E esses obstáculos são sempre a rede cristalina do material, né? Todos os materiais sólidos são um tipo de cristal, né? Então, se a resistência é proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da seção transversal do condutor e, por consequência, o calibre do condutor, então isso é condensar essa declaração experimental empírica é condensada nessa equação aqui, né? Resistência diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à seção da área transversal desse condutor. E a constante de proporcionalidade a gente chama de
Resistividade. E aí é a resistividade que é um jeito de se medir a resistência do condutor para a passagem da corrente elétrica. Então, perceba aí que existem duas principais coisas que influenciam na passagem da corrente elétrica no condutor. Primeiro são as dimensões do condutor. Quanto mais comprido o fio, maior a resistência. Quanto mais calibre o fio, menor a resistência. E eu falei também que a temperatura tem que ser constante para que a resistência se mantenha constante. Ou seja, a resistência também depende da variação de temperatura. Então, para cada valor de temperatura, tenho também um determinado valor de resistência desse condutor elétrico. E veja só, lá no segundo ano, você aprendeu que, da perspectiva microscópica, a variação de temperatura é uma medida indireta do grau de agitação das moléculas que constituem esse corpo. Então, se tem um corpo que tem uma temperatura muito alta, significa que o grau de agitação dessas moléculas, da rede cristalina, é muito alta. Se a temperatura é baixa, o grau de agitação é baixo. E aí, em vez delas vibrarem com muita intensidade, elas vibram com menos intensidade. Então, se eu tenho uma temperatura alta, a rede cristalina vai vibrar com mais intensidade e, consequentemente, vai ser um obstáculo maior, um obstáculo a mais para a passagem da corrente elétrica. Então, se eu quero um condutor que seja se eu quero um condutor elétrico que seja um bom condutor elétrico, eu tenho que colocar ele a baixas temperaturas. E aí que entra os dispositivos que envolvem a física da supercondutividade, né? Um material supercondutor é aquele material que está altamente esfriado, né? Um dos motivos também da gente esfriar os processadores, né, dos computadores, os CPUs e os GPUs, é exatamente para isso também. Além de não permitir roubar o calor rapidamente, roubar o calor e diminuir a temperatura do processador rapidamente, não permitir que ele queime, também tem essa. Quanto menor a temperatura do processador, GPU ou CPU, maior a qualidade de menor a resistência de passagem de eletricidade e, consequentemente, maior a potência do processador em realizar cômputos, né? Porque um processador basicamente é isso, né? Ele faz cálculos, né? Usando a eletricidade. Então, essa letra aqui, que chama Rho, é uma letra grega minúscula que se chama Rho. Letra grega minúscula Rho, né? É chamada também de resistividade do material. Correto? E a unidade de medida do Rho, né, da resistividade do material, é ohm vezes metro. Dentro do Sistema Internacional de Medidas também. Correto? A resistividade do material também é chamado de coeficiente de resistividade, coeficiente de resistividade, enfim. Ele é também um dos valores que também dá a intensidade da resistência do material para a passagem de eletricidade, de energia elétrica não, de corrente elétrica. E aí eu falei para vocês que quanto maior a temperatura, maior a resistividade. E qual é a equação matemática que representa essa resistividade, né? A variação da resistividade em função da variação de temperatura. É essa equação matemática aqui, que é uma equação matemática empírica. Ela é obtida com experimentação e ela funciona só dentro de uma faixa de temperatura.
Essa faixa de temperatura varia de 20 graus Celsius até 400 graus Celsius para alguns determinados materiais. Para efeitos de simplificação, nós iremos utilizar só essa equação. Essa equação de cima e essa equação de baixo são equivalentes, tá? Você pode usar tanto uma como a outra. Só que essa equação aqui de baixo é mais compacta do que a equação de cima. Então ela tem um limite de validade, né? Para uma faixa que vai de 20 até 400 graus, essa equação aqui é verdadeira. Menos de 20 graus Celsius, a equação é outra. O processo de cálculo da resistividade é outro. Acima de 400 graus Celsius também. Tá? E aqui entra também mais um coeficiente de proporcionalidade. Esse alfa aqui se chama coeficiente de temperatura. Ele varia para cada material. Então aqui ele já não depende da temperatura. Ele varia também da temperatura, mas não tanto quanto a resistividade. Ele depende mais do tipo de material. Valor para cada material. É um tipo de caracterização de material. É um valor específico. Cobre tem uma resistividade, um coeficiente de temperatura. Ouro tem outro, prata tem outro, enfim. E essa resistividade, esse ρ0 aqui, é a resistividade do material, geralmente em torno de 20 graus Celsius. Ok. E aí, quanto maior a resistividade, mais próximo o material chega de um isolante elétrico. E quanto menor a resistividade, mais próximo o material se aproxima de um condutor elétrico. Essa equação daqui de cima, eu posso multiplicar ambos os lados por L dividido por comprimento do condutor dividido pela área da seção transversal do condutor. Né? Então, resistividade igual a resistividade à temperatura 20 graus Celsius vezes 1 mais alfa vezes variação de temperatura. Multiplico o lado esquerdo e o lado direito por L dividido por A, que é o comprimento e a área da seção transversal. Esse produto aqui é exatamente a resistência. E esse produto aqui é exatamente a resistência do material à temperatura de 20 graus Celsius. Né? Então tá aí uma forma de demonstrar, né, que a resistência, uma breve demonstração, né, uma demonstração simples, né, demonstração que a resistência do material depende da temperatura. O Daniel na aula anterior falou sobre a resistência do chuveiro e a medida da resistência, né? É importante a gente guardar um tempo aqui para falar sobre isso. Funciona da seguinte maneira. O dispositivo resistor, ele dissipa energia elétrica na forma de energia térmica ou na forma de energia térmica ou na forma de calor. Quem mede a dificuldade de passagem da corrente elétrica pelo resistor é a resistência. Medida
que indica a facilidade ou dificuldade de passagem de corrente elétrica pelo resistor, né? Aí vai uma coisa, existem várias situações que eu falo condutor e resistor, mas é que todo condutor é um tipo de resistor, tá? Então, eu posso trocar muito esses nomes aqui, tá? Todo condutor é um tipo de resistor, né? E aí, quando a resistência desse condutor é muito alta, esse condutor se transforma em um isolante elétrico. E quando a resistência desse condutor é muito baixa, esse condutor se transforma em um excelente condutor elétrico, né? É que todos os materiais, em essência, eles conduzem eletricidade elétrica, né? Por isso que eu chamo de condutor. E aí, vamos falar do chuveiro elétrico. Como é o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico, ele funciona assim, ó. Dentro dele tem uma mola helicoidal, né? Então, aqui, vou trazer... Então, esse aqui é o chuveiro elétrico, né? Aí dentro do chuveiro elétrico tem uma mola helicoidal que ela é mais ou menos assim, ó. E aqui eu tenho uma diferença de potencial. E aí a corrente elétrica, né, passa de um lado para o outro. Quando essa corrente elétrica passa por esse resistor, como ele é um mais ou menos bom condutor elétrico, ele vai dissipar a energia elétrica na forma de calor no meio da água. E é por esse motivo que a água se aquece. Esse dispositivo aqui, que é uma bobina elétrica, quem é leigo da física, quem trabalha com eletricidade, quem é pedreiro, pessoas comuns chamam esse dispositivo de resistência. Então, leigos dão nome para esse dispositivo, nome dado por leigos. Né? Então, pessoas que não são da área chamam esse dispositivo que aquece a água de resistência. Né? Ah, meu chuveiro queimou. Mas o que queimou? Foi a resistência que queimou. Então, o que a gente faz? Vamos trocar a resistência. Esse é o nome comercial, né? Ou então pode ser chamado assim também, né? Nome comercial, né? Desse dispositivo. Quem é mais da ciência, quem estuda mais física, quem é mais da engenharia, das ciências exatas, chama esse dispositivo, de uma maneira genérica, chama de resistor. Nome dado pelos físicos e profissionais das exatas. Tá? Então é importante guardar esse tempo aqui só para vocês terem essa diferença aqui, tá? Então vocês não podem confundir o nome resistência, que representa esse dispositivo, com a medida elétrica resistência. Então resistência chuveiro, né? Resistência chuveiro. Resistência do chuveiro. Diferente da resistência à medida elétrica, né?
E é isso que eu tinha para falar de resistores.